E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando. Eu sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje nós vamos falar de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty foi um filósofo francês do século XX. Ele ficou conhecido por ser um dos pensadores da fenomenologia e a filosofia dele debate vários temas, só que entre eles se destacam alguns, né? Como a crítica ao dualismo, a concepção de corpo, a discussão sobre arte, linguagem e política. Sobre a fenomenologia, ela não surgiu com o Merleau-Ponty. Ela é uma tradição que já é muito antiga, mas que na sua forma moderna surgiu com Edmund Husserl. Ela é caracterizada por algumas ideias centrais. A primeira delas é, né, uma nova forma de se pensar a ciência, de se estruturar a ciência. A partir de uma percepção dos fenômenos de maneira mais pura, menos enviesada pelas redes conceituais. Um dos princípios fundamentais da fenomenologia é de que não existe consciência e objeto separado. Toda consciência é a consciência de alguma coisa e todo objeto é objeto para alguém. Então, é uma conexão muito forte entre sujeito e objeto, de modo que um não existe sem o outro. Esse princípio é o princípio de intencionalidade, que é um dos marcos da fenomenologia. Outra coisa é uma rejeição daquela diferença entre aparência e essência, da ideia de realidade e fenômeno. Para a fenomenologia, a verdade ela se apresenta como fenômeno, ela está acessível à percepção. Além disso, eu tenho um outro tema que se chama redução fenomenológica, que é um dos elementos do método fenomenológico, que consiste em suspender todos os seus conceitos, toda aquela teia conceitual que nós usamos para chegar aos objetos, suspender tudo isso para ter uma percepção mais pura, para tentar pegar o objeto irrefletido. O que significa isso? Objeto antes da reflexão. Então, esse tipo de percepção, que é mais ingênua, mais pura, é o objetivo da fenomenologia. É uma percepção que tem um acesso mais direto às coisas. A fenomenologia é mais um modo de pensar do que um sistema. Porque se a gente pensa sistema, né, a gente pensa uma coisa conectada a outra, áreas, sub-áreas, axiomas, etc. A fenomenologia não, ela é mais uma maneira de se enxergar, um modo de fazer ciência, um modo de pensar filosoficamente. E é um modo de pensar que está sempre mais próximo da experiência do que da abstração. O Merleau-Ponty ele vai começar a sua reflexão mostrando que na filosofia a gente tem uma tendência a dualizar as coisas, a dividir as coisas em dois. Coisas que na realidade não estão divididas, são coisas que estão juntas. Isso para ele foi muito reforçado com a filosofia do René Descartes, que separou o mundo entre res cogitans e res extensa, como nós vimos na nossa aula de Descartes, né? A coisa pensante e a coisa material, digamos assim. Além disso, tem outras divisões, né? A divisão entre corpo e alma, entre sujeito e objeto. Por exemplo, na ideia de corpo, que vai ser muito importante para a filosofia do Merleau-Ponty, ele vai mostrar como a separação entre mente e corpo é totalmente equivocada, porque para ele a mente e o corpo estão ligados de uma forma que não dá para separar. Não existe uma mente vagando no lugar ou uma mente que está presa a um corpo. O corpo e a mente fazem parte da mesma coisa. Eles atuam em conjunto de maneira inseparável. Então o conceito de corpo, o novo conceito de corpo que ele vai propor, é um corpo que engloba tanto o que a gente tradicionalmente chama de corpo, quanto também os fenômenos do pensamento. Então o pensamento, a reflexão, a abstração também são incluídos no corpo do Merleau-Ponty. Então já não tem mais essa divisão. Quando a gente vai agir, a gente age com a mente e corpo. Quando a gente vai pensar, a gente pensa
com a mente e corpo. E tudo isso é uma nova forma de se entender o ser humano também. É um corpo que engloba os fenômenos do pensamento e que tem uma certa forma de agir no mundo. Essa maneira de agir no mundo, esse modo de ser no mundo, vai caracterizar a individualidade de cada um, a sua essência, se a gente puder chamar assim, né? Não sei se ele usa essa palavra. A percepção, que vai ser também um tema fundamental do Merleau-Ponty, é entendida como esse momento em que o corpo, incluindo no corpo o pensamento, vai se abrir para o mundo e vai perceber o que está fora. Embora isso pareça um momento da vida, ou um momento da reflexão, para o Merleau-Ponty isso acontece a todo momento, não é uma coisa que acontece de vez em quando. Esse ato de perceber acontece 24 horas com o ser humano, a gente está sempre percebendo, mesmo quando a gente não tem isso de maneira clara, mesmo quando a gente não está prestando atenção nisso. Então, a relação do sujeito com o mundo é uma relação mais ou menos entre um sujeito que está sempre percebendo o mundo e o mundo que está sempre se apresentando para o sujeito. Então, é como se o mundo e o sujeito não fossem totalmente separáveis também. Então, essa divisão sujeito e mundo, para o Merleau-Ponty, ela não é total, porque o sujeito está inserido no mundo e o mundo está sempre se apresentando para o sujeito e fazendo parte dele. Então, o mundo faz parte do sujeito, assim como o sujeito faz parte do mundo. Porque para ele existe uma relação que é muito importante na percepção de figura e fundo. Assim como o mundo e o sujeito não são separados, quando a gente percebe uma coisa, a gente sempre percebe essa coisa dentro de um contexto. A gente percebe essa coisa junto com tudo que está em volta. Então, por exemplo, uma caneta. Se a gente olha para a caneta, a gente vai estar prestando atenção nisso aqui. É a figura. Mas a gente também vai estar pensando nas relações dessa figura com o fundo. Então, numa obra de arte, por exemplo, a Mona Lisa, você olha aquela obra, você vê a figura daquela mulher, mas o fundo ajuda a construir aquela figura. O fundo não é só uma coisa decorativa que poderia não estar. Ele é absolutamente necessário. E ele é indissociável também, não tem como você separar a figura do fundo. Na ideia de intencionalidade, que eu falei que é um dos princípios da fenomenologia, está esse abrir-se para o mundo, que para o Merleau-Ponty também é um abrir-se para o outro. Então, sem a intencionalidade, não haveria como nós estarmos em relação com o outro. A intersubjetividade, né, que é a relação entre sujeitos, se dá porque o sujeito está sempre em direção ao mundo e no mundo estão as outras pessoas. Né? Uma coisa que é bem interessante de se pensar junto com a filosofia do Merleau-Ponty é uma nova ideia de liberdade. Ele vai criticar e se afastar de duas concepções. Uma concepção que é da filosofia de Sartre, que nós vamos ver, que é a ideia de que nós temos uma liberdade absoluta, que está fundada na capacidade de pensar. Essa liberdade absoluta, o Merleau-Ponty vai se afastar. Mas também ele vai se afastar de uma ideia de ser humano que não tem espaço para a liberdade, que é um determinismo, que nós somos determinados pela nossa história psicológica ou pela economia, ou etc. Então, para o Merleau-Ponty, a nossa liberdade não é absoluta, mas também não é zero. A gente tem uma liberdade condicionada, esse é o termo que ele usa. A liberdade condicionada significa que nós temos uma capacidade de escolha, de pensamento e de desenvolvimento das nossas ações, mas nós temos também uma história, uma estrutura psíquica e a gente não tem como fugir disso. Então, é uma liberdade mais ou menos. A gente tem um fundo de história, de estrutura mental, que nos empurra, digamos assim, para algumas ações, para algumas escolhas, mas isso não significa que a gente é determinado por isso. A gente pode desenvolver novas formas de ser, de agir, de pensar,
tendo como base aquilo que a gente já conhece. Em relação à linguagem, o Merleau-Ponty ele tem vários textos muito importantes sobre isso. E ele vai mostrar que a linguagem ela não é simplesmente uma expressão do pensamento. Ela expressa o nosso ser no mundo, o modo como a gente pensa e a gente vive. A linguagem, ela é o nosso pensamento. Então a gente pensa por linguagem, a gente pensa através da linguagem. E não é uma coisa assim, eu tenho uma ideia, eu traduzo essa ideia em linguagem e aí eu faço o outro entender e retraduzir na cabeça dele aquela linguagem e ideia. Não, na própria linguagem eu já tenho o pensamento. Então é como se o pensamento não tivesse preso dentro da nossa cabeça. O pensamento ele está o tempo todo se fazendo na linguagem. E a linguagem é que carrega o pensamento. Ele foi muito influenciado pelo pessoal da linguística, o Saussure, todos os linguistas que foram muito importantes, né, nesse momento, começo do século XX. Então a linguagem é o próprio pensamento. E um escritor ou um filósofo, quando ele escreve um livro, e a gente vai ler, a gente meio que é tomado pelo pensamento do outro. Então é como se aquele pensamento se instalasse na nossa mente e a gente fosse aprendendo uma nova forma de pensar. Porque não é só entender uma ideia, um conceito, é pensar como aquele filósofo ou aquele escritor pensou. Isso serve tanto para a filosofia quanto para a literatura, né? Um poeta ou um escritor de narrativas, por exemplo, ele vai ter um modo de narrar que reflete o pensamento. E a gente é tomado por esse modo de narrar e a gente começa a enxergar as histórias de uma outra forma, começa a pensar de uma outra forma. É como se o pensamento do outro invadisse a nossa mente e a gente acompanhasse dentro da nossa mente o pensamento do outro. E isso acontece também na arte visual, né? Por exemplo, num quadro. A gente enxerga através do quadro o modo como outra pessoa enxerga o mundo. E ele tem vários textos também analisando obras de arte. Ele gostava muito do pintor Cézanne e ele tem vários textos citando o modo de produção artística e como que isso funciona na percepção. Então, esse modo de se expressar, modo de ser, o pensamento e a percepção que a gente enxerga na obra de arte, na literatura e na filosofia, é o que ele chama de estilo. É um estilo de perceber, um estilo de escrita que nada mais é do que um estilo de pensamento. E esse estilo de pensamento é o que a gente tem acesso através das obras. E isso é muito importante porque a noção de estilo vai influenciar toda uma série de artistas e de escritores. Então, o Merleau-Ponty ele não é tão popular quanto os outros pensadores da fenomenologia e do existencialismo, mas ele é muito importante, ele tem muito a nos dizer, certo? Para aprofundamento, eu indico dois textos. Os aspectos mais filosóficos, eu acho que vocês vão encontrar, digamos assim, um bom começo no livro dele chamado Fenomenologia da Percepção. É um dos livros mais importantes da carreira do Merleau-Ponty. Agora, sobre linguagem e arte, eu indico Linguagem Direta e as Vozes do Silêncio, que está no livro chamado Signos, do Merleau-Ponty também. Certo? Então é isso. Curte o vídeo, comenta aí o que você achou, não esquece de se inscrever, compartilha com quem você acha que vai se interessar e é nóis!